É com grande prazer que contamos hoje com a presença de José Quidel, que é mapuche, da região de Temuco, no Chile, doutorando na Unicamp, é aluno da Vanessa Ler. E esta é a primeira sessão do semestre, e eu acho que vai ser a única, de um tipo de evento que nós chamamos de Diálogos Ameríndios, no qual a gente convida pesquisadores e professores indígenas para apresentar a sua experiência de apropriação, aproximação, o debate com a antropologia, né? Então eu pedi para o José de complementar a apresentação, porque é a primeira vez que estou encontrando, e eu acho que vai ser muito importante também a gente entender um pouco como é que você chega no Brasil, né? E é isso, e te agradecer muito por aceitar nosso convite. Tá? Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde. Bom, eu sou mapuche, como disse Dominique. Eu cheguei ao Brasil em 2009. Fui becário de uma fundação forte. E eu postulei com minha parceira, quedamos e fizemos mestrado em antropologia na Unicamp. E, bom, depois eu continuei fazendo, e agora este ano estou fazendo o doutorado. Meu trabalho tem que ver com a ideia de Deus e diabo no discurso ritual mapuche. Eu sou pesquisador do meu próprio povo e, bom, tenho uma coisa que, antes que nada, eu reconheço plenamente minha identidade como mapuche, né? E eu faço também meu trabalho a partir de tentar fazer um trabalho a partir de nossa lógica como mapuche, como indígena, e transitar, não, dialogar com a antropologia. Então, meu primeiro trabalho de mestrado foi mostrar um pouco como os mapuches nós ressignificamos a ideia de Deus ideal e como incorporamos essas categorias no ritual, e também mostrar com ele toda a trajetória de evangelização, o contato com o mundo hispano, e finalmente também mostrar como é um pouco também a resistência dos indígenas frente a estas formas de contato, né? Evangelização, colonização. Então, e um dos meu tema que eu trabalho um pouco tem a ver com a colonização também, né? Como um processo de contato em diferentes âmbitos, tanto religioso, econômico, político, cultural. E agora eu estou centrado no trabalho hoje sobre o tema de conhecimento e linguagem, né? Língua. E o trabalho está pensado porque é um tema que lá no Chile há um problema de perda da língua indígena muito grande, e existe uma política muito fraca para abordar esta perda da língua dos povos indígenas. Chile não se caracteriza por ser um país que reconheça os povos indígenas. Nós temos muito problema com o Estado do Chile, e lá já há uma língua que se pulsa, que está no norte do Chile, que já desapareceu, que morreu. E há no extremo sul do Chile, há dois povos que estão também a ponto de desaparecer, por serem amigos Kawashka. Só quedam um falante de uma língua, e outro povo que só 10 ou pouco mais.
Mas você não vê nenhuma política de salvamento ou de tratar essas problemáticas, não se vê. Como se chama de novo o povo do sul? A Kawashkar. Kawashkar e outro Jagan. Isso. A gente, me desculpar no português, mas é portunhol, tá? É um nome diferente. Vou começar então a falar um pouco. Bom, este tema tem que ver com que nós estamos fazendo um trabalho de reconstrução, um posicionamento político também, um posicionamento político, um posicionamento epistêmico de nosso povo. Então tem que ver um pouco esse ênfase, né? E dialogar com alguns autores que estão trabalhando ou estiveram eles trabalhando com algumas experiências. No caso hoje vou trabalhar com mostrar um trabalho de diálogo com Carlos Lenkersdorf, que é um autor que trabalhou muitos anos no México, mais de 30 anos com um povo indígena maia, Tojoloal, e ele escreveu vários textos, ele falou a língua deles, e aí a aposta minha é como a importância dessas línguas indígenas também para essa reconstrução do conhecimento dos povos indígenas. Então, vou ler também o texto, eu acho que em espanhol, não sei se me incomoda, mas vou mostrar também uma coisa aí. Vou falar do contexto desta língua indígena, qual é o contexto que tem, e a agência que ela tem também como língua, né? E vou falar também, eu vou situar o Mapuzungún. Mapuzungún é a língua dos Mapuche, e aí vou explicar o que significa tudo isso. E como também os Mapuches definimos, né, e tudo que é habla, linguagem, o que significa para nós, desde nossa perspectiva. Tá? E depois vou falar sobre a Lucham, que é um método, né, de transmissão de conhecimento, e que é uma forma de falar, de conversação entre pessoas. E para finalizar, vou falar um pouco sobre conhecimento mapuche, que como nós vemos essa ideia que no Ocidente se conhece como conhecimento, e que é para nós. Então, vou começar com uma cita que diz que se em serio queremos entender a los tojolabales y demás pueblos originarios, nos toca aprender desde la perspectiva de los investigados y no desde la imaginación que piense conocer a los investigados y sus necesidades desde la perspectiva del investigador. Dicho de otro modo, aquí ya no cuentan los criterios del investigador y de su cosmovisión, sino los de los investigados y su propia cosmovisión. Y otra cita de un famoso estudioso de los mapuches en Argentina, Esteban Erice, él resume una siguiente frase, dice: una palabra mapuche sugiere al extraño un mundo diverso del suyo propio. Muito se fala da importância da língua, mas para a hora de abordar estas línguas indígenas, o panorama não parece ter a mesma conotação. Diversos estudos e investigação, em geral, não logran abordar assuntos cruciais para nós, como indígenas. A importância vital que esta tem. Por outro lado, prolifera os enfoques de corte positivista, estruturalista, onde prevalece a descomposição da língua, suas diferenças, aspectos monológicos, lexical, gramatical, desconsiderando os aspectos significativos das línguas. Em outro sentido, parece ser que existe uma relação indisoluble entre conhecimento e língua, pero esto más bien desde las lenguas francas, anglosajón, latín, hispana, pero nunca se habla desde las lenguas tucano, quechua, aymara, mapuzungún o cualquier otra lengua indígena. Así se ha invisibilizado esta realidad utilizando categorías
que menoscaban el estatus de nuestro conocimiento como saberes, tradiciones, aduciendo parámetros desde una lógica eurocéntrica. Más allá de si tenemos o no conocimiento, los pueblos indígenas, si tenemos o no alma, arte, lo cierto es que la estructura colonial jerárquica judeo-cristiana prosigue socavando los derechos de nuestros pueblos, mientras continúan realizando ese trabajo de extracción de conocimiento en todas sus academias. Sus líderes aún cuestionan si realmente pensamos. Por ello se duda cuando se habla de filosofía indígena, más aún si hablamos hoy de epistemología indígena. Así, en el presente trabajo estableceré la importancia de la relación lengua-conocimiento desde el punto de vista indígena, intentando hacerlo, volviendo con ello a levantar nuestras lenguas hacia un proceso de reconstrucción de la negación a la que históricamente ha sido remitida. ¿Se entiende o no? Muy rápido. ¿Está bien? En la actualidad son numerosos los autores, tanto no indígenas como indígenas, que están reclamando un espacio digno, así como haciendo uso objetivo de las instancias de la escritura. Desde el mundo mapuche existen numerosos autores que se están dedicando a la reproducción de conocimientos de diversas índoles y perspectivas. Poesía, historia, literatura, se está hoy reescribiendo, resituando y también así desde diferentes pueblos indígenas en nuestro continente América. Con ello queremos establecer un ejercicio de soberanía epistémica. Este término lo utilizó un profesor que trabaja en la Universidad de Texas, que se llama Charles Halls, y él lo utilizó cuando nosotros hicimos el lanzamiento de un libro. Nosotros también formamos un grupo de historiadores y cientistas sociales mapuche, hombres y mujeres que estamos intentando reescribir muchas cosas. Y ahí el año 2012, el año pasado, lanzamos un libro ya que se llama Historia, Resistencia y Colonialismo desde la perspectiva mapuche. Y ahí, cuando se lanzó este libro en México, el profesor usó y catalogó este tipo de trabajo como enmarcado dentro de lo que sería hablar de soberanía epistémica. Desde los mapuches esta idea significa sentar precedentes sobre las propias construcciones, los modelos de construcción de conocimiento y entendimientos. Por ello quiero hablar de un pueblo en particular y a través de él creo que representaré a muchos, ideológicamente hablando, como indígena. Mi adhesión al mundo mapuche es por mi origen, y el ser hablante de la lengua mapuche me ha dado ciertas ventajas para hablar desde lo propio. Un ejercicio que muchos también cuestionan porque se les quita el espacio quizás de hablar por nosotros. Todo conocimiento tiene una relación directa o indirecta con algún poder. En este caso es el poder relacionado con la hegemonía colonial eurocéntrica por sobre los demás conocimientos que están, digamos, fluyendo. El contexto del Mapudungun en la actualidad es una lengua del pueblo mapuche, ¿verdad?, que habita al extremo sur de este Abya-Yala. La palabra Abya-Yala la usamos nosotros, Abya-Yala es un término una, del pueblo una de Panamá, y que es un término que se refiere al continente, a todo el continente. Entonces sustituimos América por Abya-Yala. Hoy somos ubicables por los estados-naciones de Chile y Argentina, que nos han usurpado, obviamente, gran parte de nuestro territorio, riquezas materiales, simbólicas, espirituales y derechos. Hablo pues desde ese contexto, con ese tipo de relacionamiento con estos estados nacionales. En el caso del Mapudungun, durante gran parte del siglo XX se castigaba severamente a los hablantes de la lengua mapuche. A los infantes, en las escuelas, a los niños, se les dejaba de rodillas entre semillas o piedras como castigo por hablar su lengua. En otros casos se les azotaba con varilla, se les ridiculizaba. Se generó un fuerte estereotipo sobre la lengua mapuche, que entre comillas se decía que hablar la lengua mapuche impedía el aprendizaje. O en otros casos se le estigmatizaba relacionándolo con sonidos de animales. Si bien este grado de persecución no se denota en la actualidad, sin embargo muchos prejuicios siguen vigentes, como el que no es una lengua, que el mapudungun no es lengua, que no es un idioma, que es solo un dialecto, que no se puede aprender, ¿no?, que no tiene gramática. Son, digamos,
cliché que usan muchos chilenos con respecto a esta lengua. En la academia, los estudiantes al llegar a las universidades vienen con estos preconceptos que deben ser corregidos permanentemente. A menudo se relaciona conocimiento indígena solo al conocimiento del medio ambiente, nombres de especies vegetales, acuáticas, animales y plantas medicinales, topónimos, antropónimos y un par de cosas más, en su mayoría en el rango de lo, entre aspas, exótico. A pesar del escenario en el que nos desenvolvemos, quiero destacar algunos autores y autoras que vienen trabajando desde una perspectiva diferente, profunda, reflexiva y asertiva acerca del pensamiento, conocimiento y filosofía indígena. Es con ellos con quien dialogaré en este trabajo, fundamentalmente con Carlos Lentendón, quien venía desarrollando un trabajo muy interesante con el pueblo maya Tojolabal en Chiapas, México. Queremos desde una u otra manera, quiero yo también contribuir desde un punto absolutamente opuesto, geográficamente hablando, ¿verdad? Extremo norte y sur, continuar esa discusión y conseguir probar la hipótesis de este señor que ya ha fallecido y a quien en uno de los escenarios desde donde nos situaremos, la denominada cosmovisión. Él decía de que las lenguas tienen su cosmovisión. Las lenguas encierran en sí mismas cosmovisiones que explican las particularidades de las estructuras lingüísticas, las expresiones idiomáticas y en total la idiosincrasia de idiomas determinados. En su texto del año 1990, que se llama Cosmovisiones, realiza una crítica a las disciplinas de ser eurocéntrica e incapaces de poder abarcar las otras formas de percibir el mundo. En ella también habla de que, sin embargo, entre comillas, la antropología no adolece de esta clase de limitación eurocéntrica, pero suele describir la cosmovisión de los pueblos no occidentales como concepciones mágicas, extrañas y alejadas de la manera o del tipo de vida acostumbrada o representativa de la sociedad occidental y dominante. Cierre comillas. Por otro lado, esta disciplina no desafía la cosmovisión de la cultura occidental que proporciona al investigador la perspectiva para describir las visiones del mundo de esos pueblos tan diferentes. Sin embargo, nosotros los indígenas, involucrados en la discusión epistémica y ontológica, hoy día estamos en la discusión y con ello desafiamos paradigmas tradicionales, eurocéntricos, coloniales, que nos han sometido y subvalorados por ya 5 siglos. La idea es desafiar también el paradigma indigenista de la interculturalidad, ver hasta qué punto estirar ese elástico que surge de esta interculturalidad del mundo indigenista, ¿no? Que surge sobre todo en México a los años 40, en donde se asume esa interculturalidad entre comillas. Y ahí nuestra pregunta es, ¿será que resiste hasta los espacios epistémicos esta interculturalidad? ¿Será que la interculturalidad responde o asume responsablemente la ontología de los pueblos indígenas en el área del conocimiento? Pero, ¿por qué queremos partir desde la cosmovisión? ¿O por qué incorporar la cosmovisión? Mejor aún, me pregunto, ¿por qué considerar la cosmovisión en nuestro trabajo? Pero anterior a ello, debo plantear la interrogante, ¿qué entendemos los mapuches por aquello que se ha denominado cosmovisión? ¿No? Para nosotros existe una relación profunda e indisoluble entre los Moñel. Aquí entramos lo que significa o se traduce como vidas, ¿ya? En plural. Una interrelación que no da para diseccionar, dividir, estratificar. Estamos hablando de un Quiñeu-Plechi-Raquizuam, que significa el pensamiento unido. Esa unidad no es solo entre humanos, sino una unidad que es con los Caquemongen, otras vidas, y Caquemapu, otros espacios, otros territorios. En este sentido, yo uso quizá indistintamente territorio y espacio, pero la idea es entender esa idea de espacio como no solamente lo que está aquí, la dimensión terrenal, porque más adelante voy a aclarar que para nosotros el término mapu es un término bastante complejo que generalmente en la literatura se traduce como tierra, pero que desde el punto de vista mapuche es mucho más que tierra, porque involucra también espacios no físicos, involucra espacios también no tangibles, y de otras realidades. Por eso hago esa acotación.
estar en consonancia con aquellas vidas es lo que posibilita la vida misma, pero también el aprender de ellas, el entender, el pensar. Y con esto la palabra, el sumun, es el instrumento que posibilita esa comunicación, comunión mediante lo que nosotros denominamos Niyai Mawul, o también que se puede entender como el acto ritual. El acto ritual para nosotros, bueno, cargado de lo que es la palabra. Aquí empezamos a entrar en el mundo de lo que significa para nosotros también eso de la palabra. Desde aquella capacidad de Rakituamun, que significa pensar, se percibe el Kimun, o sea, el conocimiento, para luego lograr la condición de Kim Konun, que lo traduciríamos como entrar al conocimiento o también tomar conciencia. Aquí hablo de percibir, ¿no? Tengo una nota ahí porque el Rakituam, y lo voy a también a profundizar más sobre eso, el Rakituam se entiende como aquello que llega desde otro espacio, ¿ya? Desde alguna vida, y se entroniza en la persona, en el Che, y de acuerdo a la capacidad de esa persona, logra desenvolverse en el interior de esa persona a través del corazón o a través de la cabeza, que son dos centros en que opera el conocimiento. Frente a la misma pregunta, nuestro interlocutor, con el cual he nombrado anteriormente, responde que la cosmovisión posee un carácter englobante y que ella no es solo un fenómeno mental, sino que abarca las múltiples facetas de la vida y del cuerpo mismo. Y además porque en ella se muestra la amplitud y profundidad del pensar indígena. Cito, afirmamos y mostramos que los pueblos mayas y otros autóctonos de México y de otras naciones se caracterizan por particularidades que nos enseñan aspectos y realidades no solo desconocidos, sino inesperados e inimaginados para la cultura occidental. Todo reunido en lo que llamamos cosmovisión. Cierro paréntesis. Otro autor más anterior a él planteaba la particularidad de las lenguas y con ello el de las naciones que la hablaban. Me refiero a Humboldt, que dice que podemos dar por generalmente aceptado lo siguiente, que las diversas lenguas constituyen los órganos de los modos peculiares de pensar y sentir de las naciones. Hablar de filosofía es hablar de Grecia, de los presocráticos, como si el resto de los continentes estuvieran imposibilitados de crear, de pensar y de pensarse a sí mismos. Nuestro continente mismo asume esta idea, nuestro continente americano. Las facultades de filosofía de las universidades criollas de nuestros países coloniales así lo enseñan y lo plantean. Se desarrolla el diálogo entre europeos y lo que dicen los anglosajones norteamericanos, como si existiese un maridaje, ¿no?, entre el filosofar y Occidente, y es lo que también dice Leckendorf. Esa es una de las razones de que nuestros pueblos, sus lenguas, su filosofar estén ausentes, invisibilizados, reducidos y prejuiciados solo como restos exóticos que suelen ser muy útiles a la hora de implementar un proyecto de desarrollo endoturístico para deleite de los extranjeros, que también resultan ser muy exóticos para los indígenas a su vez. Hay un exotismo por ambos lados, de recíproco. Muchos de los andares de los académicos entre los pueblos indígenas es como un paseo turístico, y todo lo que consume no es más que superficialidad que los propios indígenas quieren mostrar muchas veces. Pero las profundidades de aquellas manifestaciones no son halladas. Una de las maneras en que se muestra y se elabora y se ejecutan estos conocimientos entre los pueblos indígenas es a través de la lengua. Cito nuevamente a Leckendorf, que dice: un pueblo que ha desarrollado un idioma tiene a la vez su manera de filosofar incluida en su lengua. Todos los pueblos tienen su lengua. Por eso mi hipótesis es que todo pueblo está filosofando a su modo de filosofar. No importa si los filósofos académicos lo reconozcan o no. Cierro paréntesis. Un fenómeno humano básico es su capacidad y posibilidad de pensar. Por ello, todo lo que se habla, de una u otra manera, se piensa, o al revés, aunque todavía no existe pleno consenso sobre eso. Cosa de ver las hipótesis Sapir-Whorf, que aún creo que no se ha terminado sobre eso.
En el trayecto de mi formación he leído autores de diversas partes del mundo que hablan sobre este fenómeno del habla, del pensar. En fin, de generar categorías, ideas, pero ¿por qué no hacerlo desde nuestras propias lenguas? ¿Por qué no predisponer a nuestras lenguas para este ejercicio? El desafío no solo es hablar una lengua indígena, es pensar en ella y en la actualidad escribirla. Las lenguas, probablemente dicho, no son medios para presentar la verdad ya conocida, sino que son mucho más a saber, dice Humboldt. Cuando nos detenemos a pensar en nuestras lenguas, nos damos cuenta de la gran potencia que ella encierra. Y esta se potencia aún más cuando hemos conseguido cierto nivel de destreza en la otra cultura, con la otra lengua, las otras filosofías, con aquella otra estrategia de reflexión. Citando nuevamente a Leckendorf, dice: de este modo las lenguas son puerta de entrada a las cosmovisiones en cuanto a perspectivas o enfoques sociales de percibir el mundo. Por ello, las lenguas no emparentadas nos introducen a cosmovisiones muy distintas. En este reflexionar nos percatamos pues que no solo existen grandes, medianas, pequeñas y hasta posibles semejanzas, sino también nos percatamos que existen posibles, pequeñas, medianas y grandes abismos de diferencia. Ahí es donde comienza entonces un camino inverso, un recorrido de regreso. El volver a hablar, el volver a pensar y atreverse a mostrar lo propio, pero en una perspectiva reflexiva, enriquecida por el viaje de ida de cada autor. Me estoy refiriendo a nosotros como indígenas cuando hacemos este pasaje por el mundo académico, ¿no? en cualquier parte, y después hacemos este viaje de retornar a nuestras propias realidades y a nuestras propias cosmovisiones y ver qué hacemos a partir de eso. El proceso colonial al que hemos sido sometidos por 5 siglos no es fácil sacudir y desalojar sus categorías, estructura y epistemología. Ellas están firmemente arraigadas en nuestras profundidades, pero ello se requiere de un elemento potente, sólido y un constante movimiento, como lo es la lengua. Nuevamente citando a Leckendorf, él dice: las lenguas nos hacen ver de otras caras de la realidad u otras visiones de captarla. Así, la visión del investigador con su cultura no es la única, sino una entre otras. Cierro de comillas. El conocimiento indígena no solo debe ser considerado como reservorio de términos que ayuden a clasificar especies, recursos naturales, vegetales y animales, sino como herramienta para el desarrollo de la perspectiva propia de cada pueblo. Desarrollo entendido como profundización, reflexión y ejercicio de proyección teórica filosófica en ella misma. Retomar las diferentes propuestas, vía que nuestros abuelos dispusieron y delinearon. Y aquí entra el tema de las agencias de las lenguas indígenas. En el proceso de recuperación de las lenguas indígenas, sin embargo, se debe tener en consideración algunos aspectos relevantes desde nuestra perspectiva como indígena. Un paréntesis, solamente yo hablo mucho del pueblo indígena y quiero hacer una aclaración. Hablo del pueblo indígena porque hago uso de esa categoría, más porque esa categoría del pueblo indígena ya fue reconocido por la ONU, ¿ya? Y existe una carta de reconocimiento, una discusión que tiene 20 años en la ONU para que se diera una resolución en que la ONU reconoce a categoría de povos indígenas. Então, sobre essa base, eu falo de povo indígena e não de etnia nem outras categorias, né? Então, porque isso é uma categoria de reivindicação também de uma dimensão política que tem essas agrupações humanas, tá? Entonces, cuando hablo de agencia indígena, de las lenguas, por un lado hemos sido testigos por años que las lenguas indígenas pueden vehiculizar otros objetivos ajenos absolutamente a nuestros intereses y estrategias como pueblos. Por otro lado, es común observar que bajo el título de recuperación, mantención o registro de una lengua indígena, esta finalmente termina sirviendo intereses exógenos y colonizadores en muchos sentidos. La evangelización es un claro ejemplo de intervención dura en la lengua, en donde se ponen al servicio hablantes de una lengua para terminar traduciendo textos bíblicos, o en el proceso de escolarización, en donde termina siendo una herramienta más para el continuismo del proceso colonial pedagógico. Nuestro propósito es que las lenguas vuelvan a ser agentes de sus propias lógicas,
lógicas socioculturales y entenderse además desde una perspectiva ontológica de las personas que las hablan. Cito también a otro antropólogo que ele fez um trabalho lá no Chile, né, que es Magnus Kurz, y él fala que aunque la palabra es vista como emergiendo de sus dos dueños, su verdadero origen se ubica más allá del reino de la agencia humana, intentando también él aproximarse a esa concepción también de palabra que voy a entrar ahora. En los diferentes estudios que se han realizado sobre la lengua indígena se observa también una explicación, una teoría que los pueblos han elaborado y que amerita ser conocida para entender los objetivos del hablar que cada pueblo tiene. La idea o propuesta que queremos elucidar es que los agentes de los pueblos indígenas pueden generar un trabajo propio en donde puedan profundizar en el aprendizaje de su lengua, al igual como se estudia un tratado o discurso explicativo, lo señala Leckendorf. Y hay otros trabajos que muestran lo contrario, por ejemplo el trabajo de Pedro Pichar, por ejemplo, que hizo un trabajo de muchos años en México con el pueblo Tetzal, y él muestra también ahí en ese trabajo la riqueza y la profundidad que logró con ese trabajo, ¿no? Evidentemente este requerimiento trasciende todo requerimiento académico actual, ¿ya? En el presente artículo me voy a referir al caso mapuche acerca de la relación entre lengua y conocimiento, intentando dialogar con el autor de los tojolabales. El acontecimiento, la acción, la idea convertida en habla. Y ahí el término mapuzungún sería zungún uchizungún. El autor con el cual estoy dialogando dice, no, los idiomas y los pueblos que los hablen pueden tener palabras que son fundamentales para la cultura correspondiente. Determina la textura del hablar, pensar y actuar, y a la vez la explican. Podemos llamarla palabras claves. En este caso me referiré a un término profundamente polisémico que es el mapuzungún, que es la palabra zumu. Definir zumu nos llevará a entender también el significado de zumún, es decir, la concepción mapuche del lenguaje y del habla. Para comenzar, zumu es un término polisémico que nos ofrece múltiples posibilidades de entenderlo. Augusta, en el año 1916, lo define como asunto, novedad, cosa, sentencia, fallo, pendencia, negocio, pleito, etcétera, etcétera. Y después, más actualmente, Magnus Kurz, en el año 2011, dice que zumu es un término altamente polisémico que también puede significar coisa o evento. Lo que faz-me aquí traducirlo por word, palabra, es que los mapuche o traducen para o español en ese contexto por palabra. Mas eu acho que aí é diferente entre zumu e zumun. Para nós, zumun seria a palavra e zumu é como também lo define Erice mais abaixo, né? Esteban Erice lo define como palabra, habla, idioma, lenguaje, cosa, asunto, negocio, cuestión, tema, motivo, razón, noticia, novedad, pendencia, fallo, sentencia, oportunidad, ocasión, circunstancia. Todo eso encierra el término zumu, y aún puede haber más. De esta forma nos podemos hacer una idea de lo abarcador que resulta el término zumu. Lo importante es entender que este término encierra toda acción que un ser vivo puede concretar en la vida, ya que implica movimiento, implica acción, o la resultante de alguna motivación. Todo lo que una persona, che, realiza es zumu. Todo lo que piensa es a partir de un zumu. Todas sus acciones son zumu. Pero es todo eso lo que se transforma también en zumún, es decir, habla. Lo que se logra comunicar. Decir es a través del zumu transformado en verbo. El término zumún es un verbo. Entonces es donde aparece lo que nosotros decimos es el mapuzungún, el habla de los espacios, entre ellos de la tierra. Nótese que este término no se centra en el che, no se centra en la persona, ¿ya? Cuando hablamos de mapuzungún estamos hablando de que quienes hablan son los espacios, ¿ya? O la tierra también se puede decir. Pero aunque también existen en algunos territorios, en algunas
algumas partes do povo mapuche existem algumas pessoas que falam de Chetumu, que significa a fala da gente, ou Mapuche Tumu, a fala dos mapuches. Mas o termo mais geral que se escuta lá é Maputumu. Tá? Hay una cita que también en un trabajo que hicimos con otras personas ahí, hablamos que en la cultura y el pensamiento mapuche existe una unión de tipo ontológico entre el ser humano, Che, y la tierra. En este caso se trabajó como tierra mapu, en el sentido de que el mapuche nace de la tierra, vive de la tierra, pertenece a ella y obviamente vuelve a ella cuando muere. Pero también debemos agregar a ello que mapu no es solo referido a tierra, porque este término se puede extender a otras manifestaciones espaciales, no solo a nivel terrestre, tangible, sino también a dimensiones intangibles. Por ello hemos optado a hablar de espacio, entre aspas, como un término que nos permite abarcar estas otras dimensiones, tanto materiales como simbólicas e inmateriales. Zumu, entonces, ha de ser nuestra palabra clave para movernos en el mundo. En este caso, nosotros, los Che, personas, portadores de mundo y por lo tanto de Zumu. Zumu que nos hará conocido entre nuestros pares, porque dirán, entre los mapuches acostumbramos que nosotros cuando conocemos a una persona, le escuchamos su hablar, su forma de hablar, y ese es su Zumu. Entonces cada persona porta un Zumu. Por ejemplo, el hecho de que estemos aquí reunidos hoy, existe un Zumu, y eso es lo que nos tiene convocados. O sea, ustedes han llegado aquí, han sido movimentados a través de un Zumu, y más tarde compartiremos muchos Zumu de cada uno. Y cada evento, cada fenómeno es un Zumu. Por ello, la primera pregunta entre las personas que se encuentran, entre mapuches, por ejemplo, es Chem Zumu Mlei, como parte de una pregunta de cómo estás, se pregunta Chem Zumu Mlei. O sea, ¿qué Zumu es lo que hay? ¿Qué novedades, o sea, fenómenos, eventos, noticias, situaciones, accidentes, es lo que tú estás vivenciando? ¿O te ha tocado presenciar, conocer, o te afecta? Pues a partir de ahí comienza el diálogo. ¿Ya? A partir de los o el Zumu, que exista o que existan, se construye entonces lo que es el Zumun, que es el habla, y que a su vez nos llevará a otra categoría, que es el Nucham, que sería la conversación, y que también voy a ir tocando ahora. Entonces, a partir del Zumu, tenemos un Zumun. El Zumun sería el habla. Zumu es esa palabra que tiene mucho sentido, y Zumun sí significa hablar. Y después, cuando la persona no habla sola, habla con alguien, y esa interacción se llama Nucham, que se puede entender como conversación. Así, las lenguas cumplen múltiples funciones en los pueblos indígenas, y una de ellas es ser movilizador de identidad, también y en sentido antropológico definidor o constructor en gran medida de un tipo de sociabilidad y socialidad, que es lo que veremos a continuación a partir del Nucham. Una lingüista argentina habla del Mapudungun de la siguiente manera, dice, la lengua vernácula no solo cumple una función básica en la constitución de la identidad de las personas, sino que posee un fuerte sentido comunalizador, en tanto portadora de un valor fundante y primordial y creadora de tejido social, así como de sentido y de pertenencia y devenir. Lucio. Como lo denotábamos en el párrafo anterior, una de las formas en que se expresan los Zumu a través del Zumun y consecuentemente el Nucham, y a su vez el Nucham lo podemos definir o explicar como un método a través del cual se ejercen diferentes formas de transmitir ideas, noticias, intenciones, problemas o conocimientos. El Nucham como método de transmisión del mapuche Quimen, o como método de transmisión del conocimiento mapuche. La conversación, o aquella manera de intercambiar las ideas, desenvolverlas a través de la palabra, es una práctica que también encierra peligro. Conlleva la posibilidad o la potencia de invocar, provocar situaciones que se delatan en el habla. La palabra, el Zumu, en este caso, conlleva la capacidad de sanar, aliviar, pero también de enfermar, matar. Es una herramienta que puede detener el mundo, al decir de Castañeda.
Una conversación nos puede llevar a diferentes planos y recorrer diferentes situaciones. Las conversaciones entre personas de una sociedad oral y de una sociedad escrita puede resultar diferente, tener otras connotaciones, ya que la palabra oral contiene la posibilidad de relacionamiento y es el medio de comunicación por excelencia. En un contexto en donde aquella lengua no está en los medios escritos, ni en los medios audiovisuales, radiales, obviamente desde su condición restringida, constreñida, casi clandestina, está contenida la única posibilidad de conectar a sus hablantes a través de la conversación, a través del uso cotidiano o ritual que se desarrolle, sus únicos espacios. Por ello, cuando un no mapuche se detiene a observar este acto de conversación o de conversarse, queda sorprendido de la manera en que ésta se va desarrollando. Yo hablo de esto, falo disso porque as línguas indígenas, a maioria não tem escrita, né? E a gente, as línguas indígenas não têm uma posição nos países latino-americanos, a exceção de Bolívia, que estão começando, o Equador, que estão algumas línguas oficiais, como quechua e a língua dos shuar. Mas a maioria das línguas do povo indígena é invisibilizado, né? Nós estamos em comunicação, então a única possibilidade da gente, quando a gente se encontra e fala entre eles. E isso acontece no ritual, mais que nada. E, bom, há um antropólogo japonês que morou no Chile com o povo mapuche por vários anos lá. E ele terminou sendo falante, como Tadashi Yanai. E ele, quando fez esse trabalho sobre a conversação, ele disse o seguinte: a conversação durou horas e horas, desde o meio-dia hasta a 1 da manhã. Era algo completamente diferente de lo que entendíamos por conversar. No era un intercambio de frases como en nuestras conversaciones, sino un intercambio de discursos. Uno daba un discurso, típicamente de 5 a 15 minutos, el otro le contestaba con un discurso de duración semejante, y así sucesivamente. Hablaban además con una entonación claramente distinta a la del lenguaje cotidiano. Hablar de una manera determinada es vivir de una manera determinada. Y esto se refleja no solo en el método del habla, sino también en los contenidos, los enfoques que el habla determina, tiene. Nosotros decimos Chem Zumu Yenien, o sea, qué zumo es lo que lleva, es lo que porta, qué zumo es lo que se quiere desarrollar, transmitir, y dependiendo de la interacción, del contexto, la respuesta, las percepciones se irá manejando y entregándose el uno al otro. Yanai continúa. Ahora bien, el entender las tradiciones orales mapuche como inagotables depósitos de conocimientos útiles es ciertamente un avance muy importante, pero no suficiente. Es porque las tradiciones orales mapuche no solo constituyen una fuente de conocimientos diferente a la nuestra, sino también implican, por decirlo así, una mentalidad radicalmente diferente, una manera muy diferente de hablar, de pensar y de ser, o entre paréntesis, de vivir. El Nucham, la conversación, no es mera repetición de palabras, sino más bien ideas, pero reelaborada a partir de la experiencia propia. En este caso no existe transmisión de conocimiento explícito, sino una transmisión de método a través de metáforas que cada persona deberá experimentar por sí misma para llegar a sus propias conclusiones. Por ejemplo, hay una frase en Mapudungun que dice Femikiaime, que se puede traducir como es lo que debes hacer. Es una invitación a la acción, al accionar de la palabra. El Nglam, por ejemplo, que es el consejo, está compuesto principalmente por palabras, por Zumun, y quien lo recibe debe finamente operacionalizarlo, ejercitarlo para que este Zumun entre en actividad, como para ejercitar principios de vida para el logro de objetivos superiores. Femaini, que es un imperativo que significa tienes que hacerlo, eso es para un logro inmediato, práctico, de técnicas específicas. Lo otro, debes escuchar las conversaciones. O saber escuchar es un acto, es una práctica que se debe adquirir en la práctica del escuchar.
o no kelka o kelayeni, no interrumpir, no adelantarse o quitarle la palabra a otro. Es parte de la educación mapuche hacia los niños. Y el privilegio es el silencio, el escuchar, por sobre el hablar. Todo apunta a lograr un tipo de aprendizaje profundo, un aprender desde la práctica, desde la experimentación personal, desde la experiencia propia para luego expresarlo de acuerdo a su forma de hablar, a su zumun, porque es su zumu que va a construir finalmente, ¿no? Zumu como motivo de vivir, experimentar, hacer rodar la vida, echarse a andar para construir su propio zumu, para seguir a su propio zumu. Cada uno seguimos nosotros nuestro propio zumu, por eso somos nuestro zumu, resultante de ella. El zumun, el habla que tengamos, dependerá del zumu que hayamos alcanzado, perseguido, desarrollado, experimentado como persona, como che, como portador y portado a su vez de zumu, movimentado, inquirido, perseguido, seducido, aplastado y hasta muerto por nuestro propio zumu. El mapuche Mecham, la conversación mapuche, posee algunas características que las intentaremos describir a continuación. Por ejemplo, la idea es que el che, la persona, hable, se haga presente como un narrador en el Mecham. Y en este sentido, por ejemplo, cuando uno dice Amulayan Warianeu Pipeña, es una frase mapudungun que significa no voy a la ciudad, ha dicho él. En vez de decir me dijo que no ir a la ciudad, existe detrás de esta forma de expresión una intención de representar al hablante, de recrearlo y hacerlo omnipresente en la conversación, lo que nos indica el valor que se le asigna a la persona, a las personas, a sus palabras, a sus intenciones. Y esto pasa no solamente con la gente que está viva, sino también con la gente que ya murió. ¿Ya? Entonces, es como si el hablante volviera a estar con nosotros interactuando y no hablar por él. ¿Sí? Esa es la idea. Con Monen Kamche Zumukei, todo ser vivo y persona hablan. Bajo este principio, la narrativa de Mecham es que esas agencias logran tener voz propia en los discursos mapuche, en lo que algunos estudiosos han definido como la citación en discurso directo. Es decir, Zumun Tucupay viene a hablar, viene a interactuar con nosotros. Y ahí nuevamente cito a Yanay que dice, en la lengua mapuche, y por tanto en las conversaciones, en las citaciones siempre se hacen en discurso directo. Así, las tradiciones orales citadas en las conversaciones naturalmente se llenan de diálogo expuesto en discursos directos y el interlocutor en su entusiasmo de narrar va interpretando de alguna manera los papeles de los personajes aparecidos en la historia, incluso haciendo las gesticulaciones, cambiando el tono de voz, ¿verdad? Todos son parte del juego de la oralidad. Esta disociación también la detectó Mann y él fala, dice, o pensamento, o raquizuam, muchas veces caracterizado como algo que existe disociadamente a propia persona, siendo común escutarse, no apenas que ni raquizuam tiene, meu pensamento me dice, mas también que ni raquizuam coilato eneo, meu pensamento minchu para mí. Fei tanikiman, el conocimiento de aquella persona significa, ¿no? Pi tanikiman, es lo que mi conocimiento me dijo, o dice su conocimiento. Es novedoso, por cierto, por decirlo menos, cómo el mapudungun exterioriza el kiman, el conocimiento, como si ella fuera autónoma y tuviera una vida propia, una agencia propia. En segunda instancia, podemos hablar de Konun Pangin Cham, al recordar, gracias, o memorar de verdad, la conversación se entroniza. Se trata de representar el sentimiento de la persona o las personas que están contenidas en el relato o los participantes del relato. En ella se hace uso de la gestualidad, de los recursos que ya hablé. Es decir, la obra, el zumu del que se quiere transmitir, es lo que Yanay ha definido como identificación emocional. El uso del discurso directo, al contrario del discurso indirecto, es más bien objetiva. Las frases citadas suscita la identificación imaginaria del narrador en los distintos sujetos. Después tengo una serie de frases que van también a aclarar algunas otras cosas. Por ejemplo, una frase que se podría traducir como llegó el zumu, o
cuando la persona se entrega de verdad, desde el corazón, se le da por sí mismo el zumo. El zumo baja solo. Y ahí estamos hablando también de espacios, de movimiento y de relación que el zumo tiene con las personas o con las personas. Es la manifestación de la profunda interconexión del Che de la persona, ¿cierto?, con aquello que desea o aquello que desea expresar, comunicar. Esto nos remite a la idea de autonomía que el zumo posee, de ser una idea que se movimenta por los cosmos, desde el macrocosmo y el microcosmo, es decir, que posee su propia trayectoria para luego llegar y depositarse en el Rakizom, en el pensamiento, o en forma también del Rakizom en un determinado Che, o sea, persona. Y es ahí donde se habla de Rakizome Lupai, que se podría traducir como ha llegado a transformarse en Rakizom, en pensamiento. El zumo es un agente que logra encarnarse en determinado momento en las personas y se desarrolla con él o ella, se entroniza y llega a ser parte de la persona, del Che. Esto se puede manifestar como casos extremos también en las personas que poseen las condiciones de asumir roles de chamán, por ejemplo, ¿ya? Y no están los factores acordes para lograrlo. Entonces el zumo logra somatizarse en enfermedades y complicaciones que pueden llevar a situaciones catastróficas del Che o hasta su muerte, o a estados esquizofrénicos, ¿ya? Irresolubles. Si quisiéramos realizar una comparación, es como la inspiración de las palabras de los poetas. Otra aproximación sería al término idea, entre aspas, que posteriormente se puede entender también como ideología o Rakizom. Otra manera de esta forma de expresión son los ul, son los cantos, que se construyen en un momento determinado para expresar lo que se siente. Si bien el canto, su contenido no es absolutamente nuevo porque ya tiene una base, esta se puede recrear según el momento, en el contexto en que se está vivenciando. A continuación intentaré desglosar y explicar 3 frases claves para que nos puedan ayudar a aclarar también estas ideas. Por ejemplo, Zumuta Rakizome Lupai, que de una u otra manera ya lo dije, y en esta frase se nos indica que el zumo llega por sí mismo hasta el pensamiento, se encarna en ella para poder expresarse, se hace sentir en aquel nivel del Che de la persona. Ni Rakizom, mi pensamiento, su propio pensamiento. En estas dimensiones estamos posiblemente muy cerca de la connotación de individuo, la particularidad, la propiedad de ser uno mismo a partir de las múltiples experiencias y de cómo a partir de esas individuales interpretamos, resignificamos, desconstruimos y reconstruimos ese Rakizom. Y en tercer lugar, Kisuni Zumo, es decir, su propio Zumo, de cómo los Che, las personas, en un sentido más individual, más íntimo, ha ido creando, construyendo y viviendo a partir de ese zumo. Finalmente, tiene que ver cómo el zumo se reproduce desde la experiencia y el conocimiento o el lugar del que habla. Por ello, el zumo posee su potencia, su agencia y de ahí el peligro que encierra también. Citando a Magnus Kurs, dice que de acuerdo con los mapuche, a linguagem dispõe de faculdade de produzir resultados independentemente da intenção do falante. Assim, a mera expressão do algo indesejável pode trazê-lo à existência. Un zumo puede repercutir de manera diferente en distintas personas. En ese sentido es que no se puede tener un absoluto control sobre las palabras. Y es seguramente el motivo por el cual se recomienda hablar poco, que significa es decir, tener control sobre lo que se habla. Las personas no deben hablar lo que se les ocurra, o hablar y hablar cualquier cosa. Es un mal hábito y no conduce a buen puerto. Las palabras se vuelven, las palabras se pueden volver contra aquel que las dijo, es decir, Wiñón Maupitache. A las personas se les retorna todo lo dicho, y eso es uno de los peligros de hablar cualquier cosa, sobre alguien, sobre algo, sobre una situación o un fenómeno determinado. Y lo otro, que significa los malos zumos no es menester ser recordados, porque cada evocación es al mismo tiempo una invocación de esos procesos, de esos acontecimientos. Aquí nos encontramos con una idea que
está presente en varios pueblos amerindios, en donde la palabra es entendida como un ser que posee una potencia, una fuerza, una vida propia. Sí, cito aquí a Pitage, dice, aunque invisibles, poseen cualidades sensibles. Uno estaría tentando a decir que sensuales. Desde luego pueden ser escuchadas, pero además cuentan con propiedad de animación, forma, temperatura, sensibilidad y motricidad y voz, refiriéndose a la idea de palabra en el pueblo Tetzal de Chiapas. Desde los mapuche, el mecham a la conversación es un zumuún o el uzumuún, es decir, es hablarse, darse el zumo. A través de cada conversación se está haciendo uso del manejo de protocolo, poner en vigencia el modelo de comunicación, de interacción. Es un acto de reconocer las pautas de interacción, pero que a partir de ellas se van agregando nuevos antecedentes, nuevas informaciones o nuevas propuestas de resolución de problemas o de críticas o acontecimientos recientemente acaecidos o acaecidos nuevamente. Porque los tumus siempre o en muchos casos se repiten, se recrean. Y de ahí que para muchos observadores externos, para ellos los mapuches siempre viven repitiendo lo mismo, ¿ya? Y una última cita de Leckendorf dice, el aprender pues se efectúa al observarnos, escucharnos y seguirnos como modelo. Desempeñamos el papel de un sujeto ejemplar o de modelo, pero no de maestro. De esta manera se explica además otra idiosincrasia del saber aprender. Encerrando, para terminar, un aspecto transversal en estas líneas de reflexión es la presencia de una fuerza que desde los mapuches denominamos Nehuen, y que es parte constitutiva del Zumún, del habla. Es decir, por ello, gran parte del conocimiento es Zumu y Zumún. Esto hace al Kimún, al conocimiento, una fuerza, una potencia. Y al decir de Castañeda, ¿cierto?, el conocimiento es poder. Toma mucho tiempo juntar el poder, suficiente incluso para hablar de él, dice don Juan. Las lenguas como instrumento para abrir el mundo, la construcción de mundo a través de las lenguas, pensar desde las posibilidades propias de los pueblos indígenas es abrir un espacio real para la proyección de ellas mismas. No se trata solo de generar políticas de salvataje de las lenguas desde los especialistas y sus especialidades especiales, sino más bien de otorgar posibilidades de que las lenguas sean agentes, y eso significa que continúen cumpliendo una función que ella tiene en su contexto. En la ritualidad, en los discursos, en el ejercicio de los protocolos, en las intimidades. De lo contrario es mentirnos, es transformar la lengua en una herramienta más de colonización. No solo se trata de transmisión de conocimiento, sino entender qué estamos definiendo por conocimiento, y no se trata de adecuarnos a los cánones establecidos por la ciencia colonial, eurocéntrica y racionalista. Se trata de abrirnos a comprender a otras definiciones y otras prácticas de hacer conocimiento. Parafraseando nuevamente a Pitage de cómo entender el lenguaje a partir del conocimiento occidental, podríamos concordar entonces en que, abro comillas, el lenguaje, en resumidas cuentas, no representa el mundo, sino que forma parte de él. Las palabras son cosas. Su valor no reside tanto en su significado, en lo que dicen, como en su función, en lo que hacen y en lo que con ellas se hace. Cierro comillas. Kimún, entonces, conocimiento, no es algo que se pueda transmitir de persona a persona, a diferencia de la concepción de conocimiento que se tiene en Occidente. Se trata aquí de transmisión de métodos, formas de entender las experiencias de cada persona. Debe por sí misma experimentar el Che, acumular para construir y definir su propio Kimón, su propio conocimiento. Es decir, será resultado de los Zumu que haya acogido, escogido, para desenvolverlo a través de su vida. Entonces, no existe un Kimón. Existe tanto Kimón como tantas personas pueden existir. Obviamente existen Kimón que pueden ser catalogados como transversales o universales, en el sentido que son básicos para poder iniciar, partir o establecer relacionamiento con su mundo o mundos o otras vidas. Eso. É da sua comunidade? É minha irmã. Ah. Não. A gente lá na igreja, e aí um ancião que deu. Ele é de uma comunidade que mora perto da cordilheira, do alto do território mapuche.
elas são mais do vale. Elas são prendas, que chamam aqui, são pectorais de prata, joia de prata. São pectorais que têm um significado também de proteção, de plexo solar, e a zona onde a mulher tem maior sensibilidade. E também tem essa outra lá que se usa na cabeça, que também é protetor. E lá é também de prata, é só para envolver pele, cabelo. Queria te perguntar, assim, essas coisas, eu já pergunto mais da sua experiência enquanto pesquisador Mapuche, tá? Em que medida a fonte as fontes que você usou, elas vieram da sua experiência própria enquanto falante da língua? Porque eu imagino que, quer dizer, que como que, por exemplo, se você for fazer um conhecimento linguístico de uma língua tucano, por exemplo, seria outro tipo de acesso que você teria ao conhecimento, né? Então eu queria saber um pouco mais de você, como que foi a sua relação enquanto pesquisador Mapuche, enquanto falante da língua Mapuche, né? Então, eu comecei, tem que ver muito com minha própria experiência de vida, né? Porque eu comecei trabalhando de professor na escola, eu estudei pedagogia primeiro. E eu trabalhei na comunidade e e também depois fui ativista político, né? Eu tentei fazer resistência a muitos projetos de desenvolvimento no Chile, onde afetava muitas comunidades, e formei parte do movimento político Mapuche também. E depois disso eu também fiz estudo de linguística Mapuche, diplomado por aí, e depois fez parte de uma equipe de pesquisa com uma antropóloga lá no Chile. Trabalhei com ela há muitos anos. E aí eu me namorei da antropologia, e hoje sou uma antropóloga também. Então, e aí eu fiz trabalho sobre muitas coisas. Eu trabalhei sobre desenvolvimento, trabalhei sobre língua Mapuche, fiz trabalho sobre violação a direitos humanos da ditadura do Pinochet contra o povo Mapuche. Eu trabalhei com o tema também de política linguística. Eu fiz também uma comissão de verdade e novo trato com o governo, e fizemos trabalho sobre religião, sobre economia, sobre política. Então fui um multipropósito, né? Fiz de tudo. Então, com todos muitos anos de experiência, eu comecei a ficar perdido, né? Eu fiquei com muitas coisas e finalmente não sabia onde poder ficar e o que fazer. E, ademais disso, eu ensinei Mapudungun na universidade por muitos anos. Fiz ensinança de Mapudungun a jovens conheces. E, bom, depois dele... Na Universidade de Temuco? Temuco. A jovens Mapuche ou a jovens... Tudo, interessado. Mas muito Mapuche também. E então, depois... e aí, também... Eu fiz trabalho em meio de comunicação, trabalhei em rádio, fiz programa, um monte de coisa. Então, depois eu postulei uma beca, então eu disse a meu parceiro, o que faço agora? Estudo pedagogia, estudo educação? Não, muito chato, eu não gosto de educação, literatura sobre educação, não gosto para nada. E aí, bom, estudo linguística, o que faço? Não, aí eu finalmente desemboquei em antropologia, porque era uma disciplina que para mim permitia envolver todas essas coisas que eu fiz em minha vida, né? Fazer o desenvolvimento, sobre a morte, trabalhei sobre o sonho, trabalhei sobre a educação, sobre... Então, por isso eu optei por a antropologia, e finalmente é a disciplina que me permite para mim poder navegar por diferentes temas. E por outra coisa, porque nós os indígenas, não acostumamos a parcializar as coisas. Nós acostumamos para fazer, olhar um tudo, né? Para nós é muito importante manter essa integralidade, porque uma língua não é só uma ferramenta para falar. Uma língua tem um contexto político, histórico. Tudo que o povo sofre, a língua também sofre. Então, porque uma língua também tem perseguição política.
uma língua, coisa de hoje, os vascos, povo vasco, outros povos do mundo. E, então, para mim, esta experiência de ser pesquisador, e ainda estou, quando eu fiz minha tese de mestrado, eu entrei com um tema muito diferente do mestrado. Então, ainda estou sempre como, o que eu faço agora? E eu escolhi o tema, por exemplo, da religião, esse contato, o contato mapuche hispano a partir do mundo religioso. Por quê? Porque eu também sou um líder espiritual do meu povo, da minha comunidade. Então, eu também encabeço o ritual e tudo, então eu preciso também dissipar muitas dúvidas que eu tenho. E preciso aprofundar, por um lado, minha própria perspectiva, mas também eu preciso entender como que se foi incorporando essas outras categorias, essas outras ideias de diabo, Deus, que não existem lá, né? Mas agora já estão muito dentro do mesmo discurso ritual. Então, para também dar resposta à minha própria existência e para a minha gente. Então, para mim, fazer pesquisa, e agora estou sentado na língua, porque para mim é um tema muito, muito importante e que produto também de América em geral, por exemplo, muitos países que eu conheço, que eu estado, que eu participo também de muitos projetos sobre educação. Então, esta ideia, por exemplo, de interculturalidade que se tenta mostrar, desenvolver no continente, ela é também só uma maquilhagem, né, muito por cima, e a hora de aprofundar, você gerar uma política própria, fazer programa próprio, fazer quando você quer mostrar sua própria forma de ser como indígena, ele não dá. Não dá. Né? Porque aí, finalmente, quem implementa tudo é o governo. E o governo põe limite, põe a grana e põe as condições até onde você pode chegar. Então, para mim, todo este processo de investigação tem muitas portas e tem multipropósito. Para mim também, a pesquisa tem que ser para dar uma resposta a uma situação concreta dos povos. E, para mim, eu feito muitas coisas da minha vida e agora eu preciso dar resposta à minha gente, a problemática deles, a interrogantes e também a gente muito jovem que estão com muitas inquietudes para aprender. Então, e para mim estar no mundo acadêmico e poder aprender, conhecer, é muito interessante porque tudo isso para mim, estou pensando permanentemente como eu reciclo esse conhecimento, né? Como eu ressignifico essas ideias e como eu enriqueço com minha própria perspectiva, meu próprio conhecimento, meu próprio povo. E aí onde eu falo, por exemplo, de coisas que são muito cercania, coisas que são medianamente cerca e coisas que são abismantes, que não tem como fazer um acercamento entre essas ideias. E aí eu falo de abismos epistêmicos, tá? Porque não existe e ninguém está preocupado de entender o ponte entre essas vidas, entre esses mundos. Então eu acho que a antropologia pode fazer isso e eu como indígena eu penso que também posso fazer muito, colaborar nisso. E aí outro tema que também eu trabalho, que é a tradução, que é um tema muito importante e um tema que a gente não ha podido desenvolver porque não há muito trabalho sobre ele, mas é um tema muito importante porque o tema da tradução é um tema muito complicado, porque existem termos, por exemplo, mapuche, que são muito difíceis, por exemplo, esse mesmo zoom. Aí eu mostro a dificuldade que tem, como você pode traduzir isso? Tem que mostrar todo. Então, aí, para mim, e muitos textos que eu li, tem essa problemática. Não? E quando você faz uma tradução muito rápida, você reduz. Você ignora muitas outras coisas e empobrece a outra forma de expressar esse conhecimento. Então, para mim, não sei se respondo a sua pergunta, mas para mim a pesquisa é muitas coisas, muita experiência, né? Isso. Então, eu queria te agradecer pela bela apresentação. E, como eu lembrei, agora você falou em tradução, eu lembrei de ter visto há algumas semanas um livro
que saiu nos Estados Unidos, dentro de uma coleção que se chama de poesia indígena latino-americana. E saíram 2 até agora, 5 poetas quechua e 5 poetas mapuche. É recente, assim, de uns anos atrás. E aí é bilíngue, colocaram inglês e do lado mapuche, né, esses 5 poetas. E aí eu fiquei pensando, né, você falou pra gente dessa língua que não é uma ferramenta, né, que não, a gente não pode ver como instrumentalizada, mas é uma língua repleta de agência, né, e que inclusive é uma agência externa até a agência humana. Você acha que a tradução, no caso do Mapuche, a partir do que você contou pra gente desse método de transmissão do conhecimento, né, Mapuche, você acha que o ato de fixar no papel, ele potencializa ainda mais essa agência da linguagem, já que vai fazer circular essas palavras para outras pessoas que vão conhecer? Ou você acha que diminui essa agência? Como você entende esse ato de fixar a palavra no papel, a palavra Mapuche? Tá certo. Essa ideia que você planteia, nós vínhamos falando com ele aqui no ônibus, né, porque ele leu o trabalho e fez um comentário muito parecido ao que você fez. E pessoalmente, eu acho que a palavra escrita efetivamente tem uma força muito grande e potência e faz agência sobre essa língua que se escreve. E também eu acho que traspassa essa ideia de tempo e espaço que você pode fazer quando você fala sobre. A oralidade tem um espaço-tempo limitado, e por isso, mas a escrita tem um tempo indeterminado, porque isso pode durar muito. Quando você já não está nesta terra, sua palavra fica, né? Fica aí na escrita, e obviamente para mim tem uma agência muito, muito importante. Mas lá, entre nós, não existe uma convergência sobre isso. Há muita gente que não está de acordo que a língua se escreva. Mas eu acho que há coisas que se possam escrever, muitas coisas que a gente possa escrever. E há outras coisas que não se precisa escrever. Aí, para mim também existe esse outro âmbito mais íntimo, por exemplo, o mundo ritual, o mundo mais íntimo de nós, que você não precisa escrever, você precisa viver isso. Que não tem sentido escrever, tem sentido quando você vive isso. Então, aí é outra coisa, né? Mas poesia, literatura, pensamento, muitos sumos têm essa possibilidade de ser escrita, como também existe outro sumo que não tem essa possibilidade de ser escrita. Eu acho que não. Porque, por exemplo, uma coisa muitos antropólogos, por exemplo, transcrevem discursos rituais de sanação. Longe discursos que você possa encontrar nos textos. E, por exemplo, lá no Chile fez um trabalho, pensando em Tom Dilleger, por exemplo, um antropólogo arqueólogo que fez um trabalho sobre isso. Primeiro, Pedro Pitarch também traduz um primeiro discurso de sanação sobre o menino. Mas você hoje, esse texto, né, não tem eficácia, a parte de ser analisado tecnicamente, linguisticamente, ou para poder entrar na lógica, mas esse tem vida própria, cobra quando você fala disso. Aí tem vida isso. E eu acho que aí, quizá outro meio possa ajudar isso, um meio audiovisual, por exemplo, tem também outra potência que a escrita não tem. E que aí ajuda, por exemplo, a fala, tem outra coisa. Mas também aí eu entro em outro problema, que é essa ética, né? Porque você não pode, para nós, há certas coisas que se podem difundir, mas outras que não. Eu não gostaria de difundir, eu não me autorizo a difundir. Que aí um tema aí muito delicado, aí uma fronteira que aí é muito perigosa, né? Até que qual é esse limite que você possa difundir essas falas? Porque aí, por isso há contexto. E por isso que aí nas mesmas línguas tem muitas formas de ser falado. Uma língua cotidiana, uma língua protocolar e outra ritual, por exemplo. Então você tem que ter um limite para isso. Você não pode abranger tudo isso.
Então, também minha pesquisa tem um limite sobre isso. Então, até pegando um gancho com isso, na universidade, então, que você ensinava de língua mapuche, era tipo dessa língua que podia ser ensinada, uma coisa mais instrumentalizada, assim. Sim, porque você, por exemplo, Não abarcava tudo. não, porque o que eu fazia mais, eu tive muito problema com a universidade, depois eu fui da universidade, não fui porque não... Mas era gente mapuche que estava aí, mas não tinha essa concepção que eu tenho, então tem muita diferença de método, né? Porque eu, por exemplo, ensinava a língua mapuche, mas para mim era necessário que a gente pudesse ter também uma interação com a vida da língua, né? Que a gente pudesse, por exemplo, estar em um ritual, ou pudesse estar em uma cerimônia, um acontecimento mapuche, onde eles pudessem olhar a língua e eles pudessem sentir a língua. Na universidade disse, não, isso perde tempo, como isso não se contempla a hora de classe, isso não se pode pagar, que um monte de problema. Mas, para mim, eu acho que a língua tem um contexto. Eu posso ensinar Mapudungun em qualquer parte do mundo, mas onde opera o Mapudungun é diferente, tem um contexto. Né? E Mapudungun, qualquer pessoa pode aprender Mapudungun, eu posso ensinar a qualquer pessoa, eu não tenho problema nisso. Você tem que ter uma estruturação, como você ordena, um governo, falar das partes do Mapudungun, falar de como sintaxe, de gramática, mas depois para entrar em um plano mais simbólico, que significa, como trabalha essa língua, aí você tem que experimentar, né? Não tem. Posso fazer um comentário? Então, fiquei impressionada da maneira como você falou de uma questão extremamente característica de línguas de tradição oral, que é o uso do discours rapporté, enfim, do discurso direto, né, como você fala. E a partir do qual, de fato, você evidencia uma outra maneira de operar relações e de respeito às pessoas, né? Como você disse, né? De fato, você, ao sempre citar uma fonte, não dizer, né? Ela chegou atrasada, teria... ela disse que chegou atrasada, então o outro disse que chegou atrasado. Então você sempre respeita, né, a fala do outro. Isso, em princípio, é característica de todas as línguas, americanas ou não, fundadas na tradição oral, né? E eu queria te fazer um comentário. Você, como muitos pesquisadores indígenas, faz uma crítica coerente e necessária ao colonialismo, né? Do qual você exclui um pouco os antropólogos, mas fica um pouco ambíguo. E eu te diria que isso, sinceramente, me incomoda, porque essa crítica é velha, talvez é uma antropologia que não se faz mais, né? E essa antropologia que se faz hoje, que reconhece, vamos dizer, a importância da palavra, do falar, da língua, que descreve esses processos em comunidades de tradição oral, ela justamente pode ser uma arma contra o colonialismo institucional, que obriga, vamos dizer, comunidades que não estão conscientes da transformação radical a, por exemplo, pronunciar o nome. Né? Por exemplo, na comunidade que eu trabalho, é a mesma coisa. Como a palavra faz, você não pode pronunciar seu próprio nome, porque senão você chama um duplo. Você não pode olhar para a tua imagem, senão você se duplica. Você
não pode chamar, ô João, vem cá, né? Porque a palavra faz. Você não pode deixar uma criança cantar o canto do xamã, porque senão os espíritos chegam, né? Então, as instituições que agora obrigam as pessoas a falar o seu próprio nome, né? Os antropólogos têm ajudado a denunciar a transformação que é, né? Ou então, um tipo de conhecimento que é transmitido a partir dessa forma epistêmica, como se diz, essa epistemologia muito própria, enfim, que está envolvida no uso do discurso direto, o discurso rapporté, etc., que faz com que o enunciador não se compromete, né? É um critério de verdade com o que o outro disse, ele só repete. E é por isso que a gente pode repetir o que dizem os mortos, o que disseram os criadores no tempo do... Né? Sem dizer que aquilo é exatamente, coloca na palavra dele, né? E nas escolas, os jovens indígenas são obrigados a deixar essa forma de enunciação para aprender a fazer síntese. Eu vejo isso nas escolas indígenas. Resumo, síntese, né? Quer dizer, a transformar completamente a forma e, portanto, a fazer uma passagem não consciente, porque geralmente esses estudantes indígenas não são preparados a imaginar o que isso significa em termos de transformação epistemológica, né? A passar para um outro critério de verdade. E aí, quando eles voltam a olhar para os seus pais, que continuam utilizando um tipo de linguagem no qual o discurso reportado vigora, passam a não acreditar. Você entende? Por isso que eu te pergunto, a minha pergunta é, como é que se faz para reengajar jovens na sua língua? Assim, eu sou talvez muito pessimista, mas não é um pessimismo sentimental. Assim, eu vejo que os índios aqui, cujos jovens, não bastaria recuperar a língua, entende? Teria que primeiro se tomar consciência da transformação em termos de critérios de verdade, vamos dizer assim, daí perceber, daí voltar, mas só língua, porque a tradução é falha, né? Você entende? Eu poderia te dar trilhões de... Eu só vou dar um, já que é esse que você trabalha. Né? Por exemplo, eu trabalho com o João Pi há 37 anos. E quando os velhos usam e se referem ao Criador, Yaneya, nosso dono, eles têm uma ideia do que seja e de relações. Quando os jovens usam essa mesma palavra, eles já são informados pela Bíblia. Você entende? Então não é do mesmo. Então eu fico lá, eu fico vendo jovens e velhos falar, eles não falam das mesmas coisas. Então não é uma visão de mundo. Você entende? São relações, né? Então a língua pode continuar, mas as relações são outras. Você entende? Então como é que reconecta os jovens? Eu acho que com muita antropologia. É isso que eu queria dizer. Desculpa. Tá bom. Eu quando falo, por exemplo, da colonialidade, colonialismo, eu acho que também faço uma crítica mais à estrutura mesma de conhecimento, como se trabalha, né, mais estruturalmente na universidade. Por isso que bom, porque o tema mais antropológico, eu acho que há muita gente que trabalha e tenta fazer um trabalho diferente, desmarcar-se dos modelos coloniais que... por exemplo, eu acho que muitas... Quando eu falo de filosofia, por exemplo, a gente ainda está pensando só no grego, só nos clássicos, né, e fazer mas eles não reconhecem a filosofia que há nos povos indígenas. Eles não têm autores, nem sequer autores que han escrito em Peru, Bolívia, México, Venezuela, gente, inclusive gente não indígena, gente que são crioulos, que han escrito muito sobre sociologia, antropologia, por exemplo, se você, por exemplo, nós mesmos, muito longe, na formação,
os autores são franceses ou ingleses, norte-americanos, mas você não tem autores de aqui da América, que não existe, não é autor. Então, para mim, é um problema dessa natureza de colonialidade, né? E, bom, eu também não fico muito crítico na antropologia, porque como sou antropólogo e também acredito em muitas coisas que a antropologia pode fazer. E eu concordo com você quando eu faço um trabalho no Chile sobre a língua mapuche, também com o Ministério da Educação. E um dos grandes problemas que eu vejo justamente é essa falta da antropologização da educação. Porque o modelo educativo que a gente imparte nas escolas para as crianças são absolutamente carentes de uma reflexão antropológica para poder olhar a diferença, a riqueza que as comunidades têm. Os pedagogos, eu vejo nos pedagogos que eles têm uma ignorância muito grande da realidade em que eles moram. Eles são preparados com uma formação absolutamente colonial, monolítica, etnocêntrica, e eles não têm um olho para poder ver essas crianças quando elas falam outra língua, tem um problema de distância, de território, de clima, um montão de fatores. Mas tem Mapuche que são pedagogos. São um monte de Mapuche que são pedagogos, mas estão absolutamente formatados por essa outra visão. Então, eles não logram sair daí. Porque esta educação, você entra de criança, entra 6 anos, 5 anos, daí passa 6, 7, 8, 20 anos fazendo, 10 anos estudando, e você queda absolutamente sai formatado. E você não olha para a sua própria gente. E esse é um problema. E tanto assim, que para nós, por exemplo, os Mapuche, para os velhos, a educação é sinônimo de branqueamento. Nós falamos de Winca-Wen, transformar-se em Winca. Winca significa branco. Virar branco. Virar branco. Tá? Então, sempre foi um sinônimo. Se você é indígena, você entra na educação, você já se vai. Já não retorna. E isso é o que muita gente faz. Por exemplo, existe engenheiro mapuche, médico mapuche, advogado mapuche, arquiteto mapuche. Existem muitos comunicadores mapuche, mas eles estão absolutamente optados, trabalham de uma lógica absolutamente não indígena. Porque eles, por exemplo, hasta não sei, 8, 15 anos atrás, 10 anos atrás, esses mapuches profissionais, eles incluso tinham vergonha de ser mapuches. E eles tentam, por todo meio, parecer-se muito aos mestiços. Então, eles mudam de tudo, mudam forma, falar, olvidam a língua, incluso alguns mudam apelido, nome, porque tem nome mapuche com nome espanhol. Mas isso começou a revertir a partir do ano fim dos 80, princípio dos 90, isso começou a mudar. Então, eu pertenço a uma geração de gente que não acreditou absolutamente no evangelho nem na formação na educação do branco. Eu sempre tentei voltar à minha comunidade, mas somos muito pouco. A maioria a gente se vai e não retorna. E retorna só como visita. Tá? E a gente, a comunidade, mientras continua fazendo suas coisas. E aí, eu também tenho muito pessimismo com isso, porque eu falava com Vanessa em uma classe anterior sobre esse texto, né? sobre os Kayapó, e falávamos dessas grandes mudanças de aqui a 10, 20 anos, e o que está acontecendo agora com os povos aqui mesmo no Brasil, com a política de governo de você hoje, e no México, no Chile, no Bolívia, no Peru, no Equador, aún com governança indígena no Bolívia. Então, existe um pessimismo muito grande porque há uma mudança que a gente, uma transformação muito profunda. Porque a educação que a gente recebe é uma educação não só de conhecimento intelectual, também são formas, de modos de relacionamento, de trato, modo de vestir, de sentar, de comer, coisa que você... Então,
é um universo que você incorpora. E um universo que está em conta. E agora, se somado a isso, temos todo o mundo evangélico, o mundo, por exemplo, lá, o mundo pentecostal, que demoniza tudo o que é indígena, tudo que é o que é xamanismo, tudo que é língua, tudo que é vestimenta mapuche, para eles é parte do demônio. Então, estamos voltando a ser a Idade Média, praticamente. Então, frente a esses fenômenos, temos uma situação muito ruim. Mas, para mim, uma forma de voltar epistemologicamente é através do ritual. Eu tenho a experiência de muita gente que eram pessoas já urbanas, ele tem Mapuche, tem nome, família Mapuche, mas eles só moravam na urbanidade e eram um Inca mais. Né? Mas quando eles passaram por situações críticas, por exemplo, de saúde, que a medicina alópata não resolveu, eles tiveram que acudir, por exemplo, à medicina Mapuche. E a medicina Mapuche, com o xamanismo, obriga você a participar e está cheio de ritual, um ritual tras outro. Meses, às vezes anos fazendo ritual. E a gente teve que reaprender tudo, porque senão perdia a vida. Então, sua vida estava em jogo. Ou a vida de seu filho, ou sua filha, ou seu irmão, ou sua esposa. Né? Então, a gente é família, porque o círculo do ritual não é só individual, é uma coisa coletiva. Né? Então, isso forçou a família a reassumir padrões de conduta, modelo próprio Mapuche, neste caso. O jeito de comer, tudo isso. Comer, comportamento, curso de saúde, como saludar, como comportar, como servir a comida, como o tempo e dimensão de tempo e espaço, porque o ritual se faz às vezes a noite inteira. Então você tem que estar aí, fazer presença, bailar, dançar, né? Tomar licor. Então aí é a única possibilidade onde você anula a outra alteridade e obriga a outro a entrar em sua própria alma. Mas a língua não é fácil de recuperar, porque a língua é uma coisa, a parte instrumental, você não pode ser um ritual aprender a língua, você precisa anos para poder voltar a aprender uma língua. Mas eu acho que através dessas, porque o ritual encerra muitas coisas profundas, e não só existe um ritual de sanação, também existe um ritual comunitário, mais sociopolítico, que a gente, agora, por exemplo, com todo o fenômeno agora de briga que existe lá, e muita gente, sobretudo muita gente jovem, que está na universidade, que está na graduação, estão muito empatizando com sua gente, com seu povo, com sua família, estão fazendo pesquisa por si mesmo, procurando o líder tradicional da comunidade, procurando bibliografia, procurando aprender a língua, e eles vão ao protesto, então estão encarando, reassumindo uma identidade. Mas é um processo muito longo, porque depois a gente tem que entrar um modelo, qual é o modelo cultural, político, linguístico que sua comunidade tem. Então, uma via para mim é essa, mas eu tenho pessimismo, mas também tenho esperança, porque a gente também está fazendo em muitos países que eu conheço um esforço também por voltar a reconsiderar e reconstruir também muitas formas próprias de fazer comunidade, de fazer relacionamento e fazer a distinção entre se não existe de poder inventar, né, uma fronteira que hasta onde fica o indígena e hasta onde fica o outro. E isso eu estou vendo isso. E isso, bueno, pode ser inclusive também pode ser mal, mas depende de como se possa tratar isso. Você ia fazer um comentário sobre isso?
universidade aqui na Federal de São Carlos, com estudantes indígenas falando sobre políticas para indígenas. E eu acho interessante porque eu vejo bastante isso. Eles recebem uma vez que eles estão na universidade, que ainda é recente esse processo aqui no Brasil, eles chamam muita atenção na universidade, né? Então eles começam a receber muitas demandas para participar de palestras, mesas redondas, para dar entrevistas, muito mais do que os outros jovens que fazem graduação, né, que não indígenas. Então eu acho que às vezes nesse processo, na graduação, em vários cursos, assim, eles acabam que tendo um caminho, que às vezes existe esse receio de se distanciar muito das comunidades, das aldeias, porque estão na universidade, mas na própria universidade, por pressões, demandas, eles acabam refletindo mais ainda assim, sobre os seus povos e suas comunidades, por uma pressão da universidade, do público, do confronto. Então eu vejo muito isso, porque é difícil, primeira vez que haviam graduandos nessa mesa, que são sempre professores falando. Primeira vez que chamaram alunos da graduação para falar sobre seus povos, as políticas, como que elas são. Então, eu acho que eles acabam refletindo mais porque estão na universidade, né, porque recebem essas demandas, ao invés de se distanciarem, se aproximam mais ainda por uma pressão da universidade, assim, do público universitário. Acho que eles mesmos ontem foram questionados assim, vocês se distanciam muito, né, das comunidades, das culturas, por estarem aqui. E ali mesmo eles estavam mostrando que não, né? Porque eles estavam falando sobre eles, seus povos. Então eu acho que... E eles responderam, acho que tem uma resposta bem bonita, que eles falaram, bom, a gente está aqui falando sobre a gente está vivendo a nossa cultura também. Então, assim, é interessante. Acho que é bem esse processo também, né? Porque os Mapuche têm muito a ensinar para os outros, porque há muito tempo, Há né? mais tempo. Eu concordo muito com você, porque lá eu participei num estudo que está fazendo um amigo meu que é linguista, né? Sociolinguista, e ele fez está fazendo agora uma pesquisa sobre o tipo de discurso nos estudantes da graduação de origem indígena e um estudo comparativo com pessoas que não são indígenas e comparar o discurso, né? E ele, em suas primeiras estudos, sua primeira versão de seu estudo, é que os indígenas, a juventude indígena que está na universidade, no instituto, tem uma fala muito mais madura, comprometida, justamente por a pressão que eles têm por sua família, por contexto político, e han desenvolvido um discurso muito elaborado e muito mais complexo, né? Então, e eu acho que o fenômeno que se dá muito, porque não é fácil para um indígena, para mim não foi fácil passar por a graduação, por o ensino médio, fundamentalmente na época adolescente, a coisa é muito dura, né? E aí, para mim, foi uma coisa... E aí, por exemplo, no ensino médio, eu acho que sobre 70% da nossa gente se vai, porque aí deserta. Porque aí a discriminação é muito forte, muito violenta. Uma violentação da identidade. E se você é forte e tem outro mecanismo de defesa, você logra passar essa barreira e depois você continuar. Mas sai fortalecido, porque você já conhece como opera o mecanismo discriminador de seu parceiro. Então, aí, lá, esse período de educação no ensino médio, aí se gera maior quantidade de deserção escolar da gente indígena. Mas é muito difícil voltar por muitos motivos. Uma, porque é muito mais fácil fugir, né? Trabalhar, estar longe da cidade e ser seduzido por a cidade, por modelo cidadão, né? Porque tem muito disso. E você voltar à comunidade, havendo feito faculdade, ter um trabalho, ser profissional, voltar à comunidade, é um problema, é um duplo problema. Um, porque com seu parceiro, e outro, porque a própria comunidade desconfia de você.
A própria comunidade, você já a mesma pessoa. Porque para ele não é comum que você, sendo indígena, se eduque e depois volte. Para que voltar? Se você ia ser, porque sempre foi, se você se educa para ir embora, mas não para voltar. Então, se gera um duplo problema. Então, não é fácil. E depois você sofre outra discriminação lá dentro da sua própria comunidade. Então, depois você está usufrutuando de nós, você está aproveitando de nós, por isso está aqui. Ou seja, tem uma leitura muito. Você tem que passar muito tempo para que a gente chegue a voltar. Estou por voltar, na realidade. Mas a comunidade, como você fala, não é como a vezes a gente olha que igualdade. A comunidade, muita hierarquia, a comunidade está cheia de pula de poder e muitas outras coisas que você a vezes não tem na urbanidade. Na urbanidade você vive lá como indivíduo, cada um resolve sua vida. Na comunidade você tem que compartilhar muitas coisas e isso torna muito difícil. Mas eu posso. Vamos te agradecer muito, né? Foi muito interessante. Espero que você possa voltar em outro momento. Vamos tentar organizar melhor essas sessões e talvez convidar mais pesquisadores e pensadores indígenas e aí talvez oferecer para vocês um espaço para vocês organizarem uma coisa e aí chamar a gente gostaria de fazer um enfim, é uma tentativa. E por favor, se você conhecer colegas indígenas que queiram falar com a gente, né, foi muito interessante. Muitas pessoas aqui trabalham com esse tema do conhecimento, mas do lado da antropologia, espero não muito colonialista, mas tentando não ser justamente porque eu penso que no Brasil, é claro que a gente produz muitas teses que ficam nas bibliotecas, mas os antropólogos também têm uma atuação, né? E a gente pode interferir sobre políticas públicas. Né? Eu, pessoalmente, é uma guerra de educação indígena há muito tempo, mas, enfim, não acabou essa guerra. Né? Então, tudo que você disse que aconteceu no Chile, os índios aqui estão começando a passar por isso. E, enfim, não sei se você chegou a receber o aviso que a gente fez um evento que chamou Presença Indígena na Universidade. Foi no ano passado. Eu estava no Chile. Isso, você estava no Chile. E aí apareceram os líderes indígenas aqui da região, do Guarani, etc. Eu acho que seria muito interessante voltar a chamar, estou pensando, né? E colocar em contato com vocês e promover um debate, porque eu vejo que muitos deles têm ainda um grande encantamento com o intercultural. Né? E aí talvez seria bom provocar posições mais críticas, né? Não é, Thalita? Você não acha? Eles embarcam na... Sim. Aqui são os índios e Guarani em São Paulo, especialmente, eu acho. Talvez menos a geral. Então, porque aí está. Eu acho que aqueles que ganham muita voz, assim, na Secretaria de Educação ou nos produtos que a Secretaria produz e tudo, são aqueles que acabam, pelo menos, manifestando, evidenciando uma concordância com isso. Mas eu acho que no cotidiano mesmo das escolas e tudo, ou quando vão conversar com os mais velhos, ou mesmo com as crianças, eu acho que tem um desencantamento também em relação a isso. Eu acho que tem um processo de também se desiludirem com isso, percebendo que eles também se formatam, que as crianças acabam recebendo os mesmos materiais que estão em qualquer escola pública.
acabam recebendo os mesmos modos. Então é um processo, igual você falou, os Mapuche viveram isso muito tempo antes que os Guarani começam a viver, agora com vários outros povos, né? Então, desculpa, eu tô sempre defendendo. mas assim, é uma percepção, acho que tem um gradiente de contato com isso, experiências e críticas, né? Não, mas como ele mesmo disse, entre os vamos dizer, professores, pesquisadores Mapuche, tem divergência, né? Como entre os índios aqui também. Certo. Temos que, né? Eu acho que até tem algum lado da antropologia também que problematiza pouco a ideia de interculturalidade, assim, eu acho que tem uma antropologia. Uma antropologia mesmo aqui em alguns lugares do Brasil que problematiza Não, pouco. que acha, quer dizer, não percebe que é antropologicamente nonsense. Eu ouvi só de alguns universitários indígenas dizendo que a interculturalidade vinha só do lado deles para a universidade, que a universidade não mudava em nada e que eles que tinham que ser. Eles falaram isso? Falaram. Só eles que têm que mudar, porque a universidade não muda nada, né? Então, a interculturalidade só do lado deles, que não é inter daí. Unidirecional, né? Direção só hacia o indígena, mas para ele não toca. Né? Bom, eu também quero agradecer o convite a esta reunião e estou muito agradecido e, bom, para nós como indígena também é muito bom compartilhar nossas experiências e nossos conhecimentos que estamos tentando fazer, reconstruir. Bom, para nós sempre é muito bem-vindo e agradeço esta possibilidade para mim estar aqui e, bom, estou disponível quando possa também compartilhar em outro momento com vocês. Não tem nenhum problema.